seguir em Belém agora, gente, porque Fernando Nakagawa está por lá, segue por lá, né? E vem conversar com a gente ao lado de Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, sobre como os combustíveis renováveis podem colaborar com a transição energética. Muito bem-vindos os dois. Boa tarde para você. Evandro, bem-vindo aqui no CNN Money. E Naka, é tudo contigo. Obrigado, Muriel. Muito boa tarde a você, todo mundo que está com a gente aqui no Money. Agradeço muito ao presidente da Única, que reservou um tempinho nessa agenda concorrida aqui nesta Belém tão quente. A segunda-feira está ainda mais quente do que na semana passada. Evandro, obrigado por estar aqui com a gente. Queria começar a nossa conversa fazendo uma comemoração, já que o Proálcool completou 50 anos, 5 décadas. É um senhorzinho que está muito bem e obrigado. Queria te ouvir sobre como o etanol se encaixa nessa agenda discutida aqui de transição, de um futuro verde, e quais geografias podem replicar esse modelo bem-sucedido que foi adotado no Brasil. Boa tarde. Naka, boa tarde também para a Muriel. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vê que essa COP é a COP dos biocombustíveis. Também será de outros temas importantes, mas os biocombustíveis voltam para a mesa com uma força muito grande. E isso porque eles representam uma solução simples, prática, fácil e no fundo, rápida e barata de ser implementada. Especialmente o etanol, ele que já tem experiências de misturas no mundo inteiro, ele ganha muita força com o chamado Pledge de Belém. Na sexta-feira retrasada, quando ainda aqui estava o presidente Lula, foi lançado um compromisso, uma promessa de se quadruplicar os biocombustíveis, na verdade os combustíveis sustentáveis, entre os quais estão os biocombustíveis, até 2035. Isso vai significar um aumento importante dos biocombustíveis líquidos e a gente tem dito uma coisa, a gente vai precisar de todas as rotas, mas a gente pode começar por aquelas que estão mais prontas. E os exemplos mundo afora, inclusive se inspirando no Brasil, o Brasil tem sido uma grande fonte de inspiração quando a gente fala de biocombustíveis e essa COP põe uma tração muito grande nesse assunto. Evandro, quais geografias podem copiar, entre aspas, o modelo brasileiro, para onde a gente tem capacidade de exportar o nosso know-how e este modelo dos carros flex e do etanol como um grande motor dos combustíveis veiculares podem ser replicados? Naka, no fundo você tem dois tipos de países. Você tem países como a Índia, que já tinha uma produção de açúcar e faz uma conversão para etanol, um país que já está em 20% e foi um dos que saíram já na partida assinando o Pledge. Mas você também tem países como o Japão, que não tem produção, não devem ter produção de etanol, mas entendem que mesmo assim o etanol, ainda que importado, junto com o aumento da eficiência dos veículos, uma super estratégia de descarbonização. E no fundo, aqui tem uma coisa muito interessante, a gente fala muito de compartilhar e de exportar tecnologia, mas a experiência que a gente teve, sobretudo trabalhando muito perto da Índia, só uma curiosidade, nesse momento em que a gente ajudou a implementar o programa de etanol indiano, o embaixador brasileiro na Índia era nada mais, ninguém menos do que André Corrêa do Lago. Legal! Tanto que hoje nós estávamos ali um pouquinho antes do segmento de alto nível, lembrando das peripécias, no bom sentido, lá na Índia, e que hoje os indianos agradecem muito isso que o Brasil, tanto o setor público, o governo, quanto o setor privado. E o que acontece? Você tem nesse processo uma redução imediata de carbono. Por quê? Nós vamos precisar de todas as rotas, mas algumas delas precisam de grandes desenvolvimentos tecnológicos, outras precisam de importantes investimentos em infraestrutura. E no nosso caso, a conclusão a que a gente chegou, pensando lá em 2019, foi que os indianos já sabiam fazer etanol, já sabiam consumir etanol, porque os carros não eram tão diferentes dos nossos. A grande virtude que o Brasil desenvolveu nesses últimos 50 anos foram políticas públicas capazes de induzir o mercado de uma maneira correta. Então, nós temos dito assim que se hoje os países que já assinaram o Pledge de Belém e esses que devem assinar nos próximos dias,
Se eles aumentarem na média 10% as suas misturas de etanol, ou implementarem, alguns não têm, outros já têm e deveriam incrementar essa mistura, nós já entregaríamos metade do volume que a Agência Internacional de Energia entende que precisa acontecer até 2030. Nós precisamos ter 150% mais biocombustíveis até 2030, que é amanhã. Mas isso é possível. Basta que os países assumam esse compromisso, coloquem em prática o compromisso que assumiram, e aí o Brasil tem um papel muito importante, porque a gente já viu muitas das dúvidas que eles têm, a gente já viveu. E a gente acaba compartilhando essa experiência de uma maneira que agiliza, que facilita muito a adoção em outras geografias. Muriel Porfírio, no estúdio em São Paulo. Muriel, uma pergunta aqui, porque o presidente da Única te ouve. Maravilha. Evandro, eu queria justamente te perguntar se o setor teme, de certa forma, que a pressão global por eletrificação total dos transportes acabe fazendo com que, no futuro, os biocombustíveis sejam excluídos das discussões, das pautas climáticas. Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Muito boa sua pergunta, Muriel. Isso já foi uma pauta alguns anos atrás, hoje não. Hoje já se percebeu que a gente vai viver um mundo de complementariedade. Não é mais o mundo do ou isso ou aquilo, é o mundo do e. Vou precisar de todas as soluções. Algum nível de eletrificação contribui para melhorar a eficácia, a eficiência dos veículos. Por outro lado, você precisa de fontes energéticas de baixa intensidade de carbono. E o etanol é uma fonte, como eu já disse aqui, extremamente replicável e de alto nível de descarbonização. Então, por isso que a solução que está sendo desenvolvida no Brasil, que é a hibridização, ou seja, você tem veículos híbridos e esses veículos usando etanol, quer sejam 100% como a gente tem aqui no Brasil, quer sejam, mesmo na gasolina, você tem aí misturas de 20%, de 30%, como é o caso brasileiro, ou 20% como é o indiano. Com um modelo híbrido, você acelera muito o processo de descarbonização. Eu tenho dito aqui em inglês que é a spoon solution, a solução da colher. Porque você põe o etanol, mistura com a gasolina, só precisa de uma colher para isso e a descarbonização já está acontecendo no mesmo momento. Evandro, com essa, se tudo der certo e os países de fato que assinaram esse compromisso, né, o Belém vezes 4 ali, tocarem esta pauta ao longo dos próximos anos, a demanda por etanol deve crescer de maneira expressiva. Há cana e milho suficiente para atender essa demanda, sem colocar alguma restrição ou algum problema na oferta de açúcar ou de milho para outras necessidades? Ótimo ponto, Naka. No fundo, o seguinte, o Brasil, a gente já tem nas séries históricas, cada vez que você tinha esses novos marcos institucionais, Proálcool, depois veio a desregulamentação do setor, o próprio Flex, você vê assim em poucos anos o setor dobrando de tamanho. Então isso já é uma coisa que a gente conhece bem. Segundo, a cana, ela tem um potencial de incremento de produtividade muito grande. Então a gente vai conseguir aumentar muito a produtividade da cana sem precisar de novas áreas. Mas mesmo nas novas áreas, você tem noticiado isso muito, que a gente tem no Brasil aí pelo menos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas e um pedaço disso pode facilmente ser convertido em terras agrícolas. Já o milho, a gente hoje processa 12% do milho que o Brasil produz. E nos dois casos a gente não tem nem pressão de desmatamento e nem competição com o alimento. Até porque no caso da cana a gente tem a rotação de cultura, que pelo contrário estimula a produção de alimentos, amendoim, soja e outros cultivares. E no caso do milho você usa para fazer etanol só o amido do milho. A proteína, a fibra e o óleo, eles vão virar ao fim e ao cabo assim, ração animal e no fim do dia a alimentação humana. Então o Brasil implementou isso, a gente tem trabalhado muito aqui, o que a FAO, que é o órgão de agricultura e alimentação da ONU, chama de IFS, Integrated Food and Energy Systems, os sistemas integrados de produção de energia e alimentação. Então o Brasil realmente, como mostrou
a revisão da política energética brasileira, que a semana passada foi apresentada aqui pela Agência Internacional de Energia, coloca de fato como o Brasil é um grande ícone. Claro que eu represento essa indústria, mas eu posso dizer também como cidadão. Essa é uma indústria que, a partir da qual o Brasil exerce um protagonismo político, social, econômico e ambiental e que dá um orgulho muito grande de ser brasileiro. De fato, Evandro, é uma das histórias mais bem-sucedidas da criatividade brasileira, da capacidade tecnológica da nossa indústria, do nosso campo, e que tem um produto de classe mundial. É preciso, de fato, exaltar o esforço da Embrapa lá atrás, da indústria, do setor todo, que foi absolutamente importantíssimo nessa jornada de meio século. Agora, Evandro, não tem como não conversar com a Única sem falar de etanol no contexto do tarifaço. A gente conversou mais cedo aqui com a ABEC, a indústria da carne. Eles estão muito animados, otimistas com a possibilidade de um encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. E todo mundo sabe que um dos assuntos na mesa em discussão, a pedido dos americanos, é a eventual abertura do mercado brasileiro ou uma facilitação para a entrada do etanol norte-americano. Como é que a Única está acompanhando este tema? Quais são os riscos e potencialidades dessa história? Primeiro é o seguinte, não é verdade que esse tema esteja sobre a mesa, não é verdade que os americanos estão colocando esse tema sobre a mesa, e isso nós conversamos com o governo diariamente. Existem alguns até setores que às vezes colocam isso, e eu até tenho alguma dificuldade de entender o porquê. Não é fato. Primeiro é o seguinte, eu acho que os Estados Unidos, para a gente falar sobre etanol, eles precisavam voltar para cá, voltar para essa mesa de negociação que é o combate às mudanças climáticas. Por quê? A gente não substitui etanol na gasolina pela falta de gasolina. A gente substitui etanol na gasolina para reduzir as emissões da gasolina. E aí tem dois pontos. A gente anseia que os americanos voltem para essa mesa, porque eles têm uma participação importante. Veja, eles foram fundadores da Global Biofuels Alliance, agora sequer estão aqui na COP de Belém. A gente vê até cidadãos americanos aqui com crachás de tudo quanto é país do mundo, porque eles sequer se credenciaram. A segunda coisa, nós estamos falando de dois produtos diferentes. O etanol brasileiro tem 21 gramas de emissão de CO2, o americano tem 56. Nós não podemos tratar esses dois produtos da mesma maneira. Trazer em grande escala o etanol americano para o Brasil significa deixar de descarbonizar. Nós vamos aumentar as nossas emissões trazendo etanol americano em substituição do etanol brasileiro. Ele é mais de 2 vezes em nível de emissão para o Brasil. Então, assim, não está na mesa. O governo, uma postura absolutamente austera em relação a isso. O governo brasileiro fez o Mover, fez o combustível do futuro, fez o programa de aceleração da transição energética. Ou seja, esse tema de intensidade de carbono, quanto que um biocombustível emite, é um tema que hoje está guiando toda a discussão do governo brasileiro. O governo brasileiro está fazendo o pledge de Belém. E nós temos confiança absoluta nos nossos negociadores. A gente, óbvio, quer uma composição com os americanos, todos queremos, mas não às custas desse grande ativo brasileiro, porque, de novo, teríamos malefícios ambientais, sociais e econômicos gigantescos, com isso que nem está. Eu diria que esse assunto é a volta dos que não foram. Muito bem, conversamos com o Evandro Gussi, presidente da Única, aqui na COP30 em Belém. Presidente, obrigado pela conversa com o CNN Money e que os próximos dias aqui em Belém sejam muito produtivos. Obrigado, Naka, parabéns pela cobertura sempre honesta de vocês aí, eu estou sempre à disposição. Obrigado. Muri, é com você. Obrigada, Naka. Obrigada, Evandro. Volte sempre aqui no CNN Money. Uma boa tarde aí para vocês.